senador Lazier, por pouco tempo, e eu também por pouco tempo, não mencionou o projeto de resolução número 11, presidente, que, sem alterar forma de provimento, permite que esta Casa cumpra a Constituição plenamente. Um processo que peça o impeachment de um juiz de alta corte tem que ser deliberado pelo plenário e não pelo presidente da Casa. No final de 2020, nós vimos, entre o Natal e o Ano Novo, o ex-presidente Davi Alcolumbre arquivou 27 requerimentos. Não é justo isso com a sociedade brasileira. É competência do Senado. A Constituição não diz que é competência do presidente do Senado. Por isso, mesmo sem alterar, votar, deliberar sobre o projeto de resolução 11, de autoria do senador Lazier, seria oportuno e necessário. Obrigado. Senador Marcos Rogério, com a palavra, por favor, senador. Senhor presidente, nobre senador Romário, cumprimento Vossa Excelência, senhoras e senhores senadores. Eu queria, senhor presidente, usar dessa oportunidade para fazer aqui um registro e lamentar o que está acontecendo nesse momento com um parlamentar no pleno exercício do cargo na Câmara dos Deputados. Essa situação do deputado Daniel Silveira é algo, senhor presidente, que nos constrange como parlamento. Eu não quero aqui entrar no mérito do comportamento, das falas feitas pelo parlamentar, mas eu quero chamar a atenção para a Constituição Federal, que deve nos orientar a todos. Ela nos vincula a todos, vincula o parlamento, vincula o executivo e vincula também o judiciário. Ninguém está acima da Constituição Federal. O artigo 53 da Constituição, senhor presidente, é de interpretação simples, é de hermenêutica simples, não exige muita interpretação. Deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Não pode ser diferente com o deputado Daniel Silveira ou qualquer outro parlamentar no exercício do mandato. O Supremo Tribunal Federal, a ele cabe tão somente, como cabe a todos nós, respeitar a Constituição Federal. Então, eu queria fazer um registro aqui. Eu penso que nós estamos em um momento onde os extremos têm sido desafiados. Hoje é com um deputado federal, amanhã pode ser com um senador. Essa é uma garantia, senhor presidente, para o bom funcionamento do parlamento, para o pleno exercício da atividade parlamentar. Então eu queria aqui lamentar que nesse momento isso esteja acontecendo, um parlamentar que esteve preso há pouco tempo atrás e agora uma ordem para a colocação de um equipamento eletrônico, uma tornozeleira eletrônica. Ele se asila dentro do parlamento para desafiar a decisão judicial. Olha a que situação chegamos. A que situação chegamos. Uma ordem judicial sendo desafiada. Eu não sou estimulador de desobediência. Quem está investido na função deve ter as suas decisões acatadas, mas é preciso também, do lado de lá e do lado de cá, fazer reflexões. Espero que a Câmara dos Deputados possa, à luz da Constituição Federal, enfrentar essa questão e fazer valer aquilo que está previsto na Constituição Federal. E um apelo também à nossa Suprema Corte. Eu penso que a nossa Corte Constitucional é uma corte que tem 11 integrantes. E quando uma decisão, às vezes, desafia aspectos da Constituição ou da própria legislação, cabe a decisão ser levada ao Pleno para que o Pleno
decida em nome da instituição. Mas eu penso que essa situação não pode ser postergada desafiando a Constituição Federal, desafiando garantias constitucionais que a todos os componentes do Parlamento são muito caras. Repito, não estou fazendo julgamento aqui dos posicionamentos deste ou daquele parlamentar. Estou apenas ressaltando que esta é uma garantia extremamente importante para o bom funcionamento do Parlamento Federal e cabe aqui uma reflexão à Câmara, a esse Senado, bem como ao Supremo Tribunal Federal, quanto aos limites de decisões que desafiam a própria letra da Constituição Federal. Muito obrigado. Muito bem, senador. Vamos agora ao item 2, para 1 minuto. É 1 minuto exatamente, tranquilo. Só para complementar os nossos discursos, eu tinha levado para ali, acabei não lendo, os pedidos de vistas mais antigos de cada ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles têm 377 julgamentos parados por pedido de vista. O ministro Gilmar está parado há quase 8 anos. O Roberto Barroso parado há quase 6 anos, Alexandre de Moraes quase 2 anos e Fachin quase 2 anos. Pedido de vista, presidente, que nós temos aqui 30, nós temos uma sessão para representar lá, eles têm 30 dias e não cumprem. Se eles não cumprem a própria lei, vão cumprir o quê? Muito bem, passa a palavra agora, senador. Claro. Sim, senador. Excelência, o tema que o senhor traz aqui à discussão é de uma seriedade e de uma urgência que o Brasil precisa enfrentar. Reequilíbrio entre os poderes, pesos, contrapesos, a liberdade de que cada um tenha de exercer o seu poder constitucional sem os excessos. E se há vácuo jurídico, nós, parlamentares, é que temos o dever de preenchê-lo, não as decisões por caneta de ministros que não foram eleitos pela população. Eu quero me somar a Vossa Excelência nos pontos que estão sendo escritos nessa história. Primeiro deles, a questão da não avaliação do pedido de impeachment do ministro Alexandre, com mais de 2 milhões de assinaturas que foi arquivado por essa casa. Sim ou não? Era preciso dar uma resposta a esses brasileiros que não são poucos. Outro ponto, a decisão monocrática, vaidosa do ministro Barroso em impor ao Senado uma CPI do Covid, sem passar aqui por essa casa, numa determinação que deveria ser do presidente do Senado, e foi acatada por este parlamento, colocando-nos numa posição abaixo, um ministro numa decisão monocrática, obriga 81 senadores a cumprirem um papel que nós é que tínhamos que decidir. Agora, recentemente, nós tivemos essa comissão que Vossa Excelência, inclusive, colocou, uma comissão para refazer a lei do impeachment, para reorganizar, que não veio para o Parlamento, foi entregue ao Supremo, ao ministro Lewandowski, que foi, inclusive, que rasgou a Constituição, mantendo a ex-presidente Dilma com os direitos políticos, contrariamente ao que está escrito na Carta de 88. Nós temos que começar a nos posicionar com firmeza. Esse parlamento é que tem voto, presidente Romário. Somos nós é que vamos à rua conversar com a população. Os ministros, eles são aprovados por nós aqui. E caminho, senador Girão, como brasileiro, como cidadão, nós precisamos de uma corte independente, uma corte forte, um judiciário forte. Não tenho nada absolutamente contra, pelo contrário, tenho uma confiança absoluta no judiciário brasileiro. Mas nós não podemos permitir mais que o ativismo, as decisões no vácuo sejam continuadas. Nós precisamos urgentemente de comissões que possam sentar, conversar, que o Supremo volte aos limites constitucionais e que essa casa dê as respostas que nós precisamos à nação juntamente com a Câmara dos Deputados. Nós temos essa responsabilidade e nós temos que agir aqui como parlamentares, nós não temos que agir aqui como advogados. Advogados, junto à corte, têm o seu procedimento, tem toda a sua liturgia, nós aqui não. Nós aqui, respeitando todos aqueles que são bacharéis do direito, que vêm para cá, que vêm, inclusive, contribuir muito, mas nós aqui somos parlamentares, nós estamos respondendo pela nação brasileira, pelo povo brasileiro. Somos nós quem temos que dizer para onde as leis vão e quando essas leis serão. Portanto, obrigado, presidente, pela parte. Senador Girão, meus parabéns
por ter a coragem. E aqui, volto a dizer, com equilíbrio, com responsabilidade. Nós precisamos redefinir os limites constitucionais de cada um dos direitos para o bem da democracia e da República Brasileira. Muito obrigado, meu colega, meu irmão, senador Carlos Viana. Eu peço 1 minuto cravado para o nosso presidente Romário para concluir. Passamos de todos os limites mesmo, todos os limites. Nós estamos de cócoras para essas decisões arbitrárias. E o povo lá fora, quem anda nas ruas, nos mercados, sabe, como os senhores, está nos chamando de covarde, de frouxo. Porque os engavetamentos são o tempo todo. A gente não deliberou um. Então eu reitero que o devido processo legal e o regular sistema acusatório devem ser observados, assim como a preservação do Estado de Direito, para que promovamos efetivamente a cultura da paz em um momento tão delicado da nação brasileira, onde falta diálogo, respeito, tolerância na sociedade, o que se agrava ainda mais em sendo um ano eleitoral. Portanto, senhor presidente, venho mais uma vez reiterar dessa tribuna que a mesa diretora delibere com urgência sobre os mais de 30 pedidos de impeachment, diante de tantos abusos cometidos por aqueles que deveriam ser o maior exemplo de retidão. Apelo para a altivez dos meus pares, para que a história não nos cobre por termos deixado o Senado submetido a uma omissão subserviente que fere frontalmente o equilíbrio dos poderes que sustentam a democracia. Encerro com esse histórico poema do escritor e poeta Eduardo Alves da Costa. Só o poema, presidente. Na nossa